Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a possível nomeação do Lira e do Pacheco como ministros do Lula. Olha só a maldade que o Lula quer fazer para ganhar a presidência da Câmara e do Senado, né? Vamos entender esse caso aqui porque isso tem chance de acontecer, tá? Tem movimentação por trás dessa história aí. Como vocês sabem, em 2025 tem eleição para a liderança da Câmara e do Senado. Nem o Arthur Lira na Câmara, nem o Pacheco no Senado podem se candidatar novamente. Então, eles têm que colocar outra pessoa. Isso daí está movimentando muita coisa. Inclusive, o PL do Bolsonaro está usando muito isso, essa eleição para a Câmara e para o Senado, exatamente para valer as pautas da oposição. Por exemplo, a questão da anistia, né? E o apoio do PL é fundamental para qualquer um que queira ganhar essas casas, né, tanto na Câmara quanto no Senado. O Senado está na mão do PSD, do Kassab, a verdade é essa, a maioria dos senadores é do PSD. E aí agora o Lula resolveu dar uma vaga de ministro para o Lira e para o Pacheco. Que coisa estranha, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Rebola Lentinho para os CRIA e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Lula está estudando nomear o Lira e o Pacheco como ministros, né? Vocês sabem, o Lira e o Pacheco vão passar por um processo que é um processo que é muito chato, né? O Lira hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, então ele tem todo um status enorme, né? E vai chegar ano que vem, no dia 3 de fevereiro do ano que vem, é a eleição do novo presidente da Câmara. No dia seguinte, ele já não é mais ninguém, meu amigo. Não tem ninguém para abrir a porta do carro dele, o cafezinho começa a chegar frio, não serve mais, não tem mais aquela paparicação toda. Diz que é muito difícil para um senador e para um deputado sair da presidência da Câmara ou presidência do Senado e voltar para a planície, vamos dizer assim. Ele sai da montanha ali, da pedra do Rei Leão ali, né? E tem que voltar para a planície junto com os outros viados que ficam ali na frente, né? Então, ou seja, diz que é muito difícil esse processo de transição, né? Os presidentes todos sentiram isso, né? E isso vai acontecer ano que vem, tanto com o Lira quanto com o Pacheco. O Pacheco é pior ainda, porque o Pacheco ele sabe que é o fim da carreira política dele, né? Ele vai ter ainda fica no Senado por mais um tempo, mas no final das contas ele não tem mais nenhuma expectativa de se reeleger para coisa nenhuma nesse mundo, porque ninguém mais vota no Pacheco depois de tanta lambança que ele fez, né? Então pode ser que ser colocado como ministro do Lula vire digamos, um prêmio de consolação para esse pessoal, tanto para o Lira quanto para o Pacheco. É uma coisa mais bacana, você sai, deixa de ser deputado e passa a ser ministro. Ser ministro é bom, meu amigo. Tem um monte de licitação lá, volta, você é paparicado de novo, o pessoal quer falar com você o tempo todo, aquela paparicação toda de chefe, coisa e tal, dinheiro para licitação, aí, putz, é uma festa ser ministro de governo, né? Então, ou seja, parece que é isso que o pessoal está planejando. O Lula está querendo botar o Lira e o Pacheco como ministros, oferecendo isso para ajudar os candidatos favoráveis ao PT na Câmara e no Senado, para dois motivos. Primeira coisa, no Senado deve ganhar o Alcolumbre, tá? É o principal candidato agora, mas a oposição está se armando para fazer alguma coisa. Só que o PSD é a peça-chave no Senado. Se o PSD, por exemplo, quiser fazer impeachment do Xandão, faz impeachment do Xandão. Se o PSDB não quiser, PSD do Kassab, é o maior partido do Senado. Se não quiser, não sai impeachment de ninguém até 2027. Então essa é a situação lá no Senado, né? E justamente a ideia de botar o Pacheco como ministro, o Pacheco é do PSD, vocês sabem, né? É agradar o Kassab e aliviar essa parada, ou seja, não, vamos fazer um esquema aqui para não ter impeachment de ministro do STF, para ter um presidente do Senado amigo, né? Então como é que está a situação aqui? Olha só, a coisa está mais complicada na Câmara, tá? A Câmara é que tem o problema mais chato. O Elmar Nascimento já fez campanha para o Bolsonaro e coisa e tal, ele é do União Brasil, da Bahia, mas é a União Brasil da Bahia que é mais de direita, coisa e tal. E é o favorito do Lira. E favorito da oposição também. Então todo mundo quer o Elmar Nascimento, menos o Lula. O Lula não quer o Elmar Nascimento. E aí a ideia do Lula é justamente oferecer para o Lira, você ganha o ministério depois que você sair, mas você para de apoiar o Elmar Nascimento. Tira o Elmar Nascimento da parada, não vai ter mais Elmar Nascimento.
Em compensação, também o Marcos Pereira seria indicado para uma vaga do TCU, né? Vaga do TCU é outra coisa boa também. Por quê? Porque vaga no TCU não tem tanto destaque quanto deputado, você não aparece tanto na mídia, mas para pensar, você tem um poder grande e é um cargo vitalício, você tem salário o resto da sua vida, tem algum poder, tá? O TCU tem poder ainda, né? Os ministros do TCU ainda fazem um monte de merda ainda por aí, então tem poder o resto da sua vida e você ganha salário e tudo bem, e acabou, não tem mais eleição, não tem que se preocupar com a eleição mais. Então, aqui, ó, é o que a proposta do pessoal aqui tá aqui, ó. Reportagem publicada no UOL diz que o presidente Lula avalia nomear os presidentes da Câmara dos Deputados e o Rodrigo Pacheco, né, o Lira da Câmara e o Pacheco do Senado, como ministros do governo. A primeira conversa já aconteceu na semana passada, Lula se encontrou individualmente com cada um deles e prometem retomar o assunto nos próximos dias, né? No caso do Arthur Lira, a nomeação ajudaria a neutralizar a oposição do Ciro Nogueira, que é mais pró-Bolsonaro, né? O PP é um partido que fica ali em cima do muro, já foi mais pró-Bolsonaro, hoje em dia é menos. O Arthur Lira, então, ganharia esse cargo em troca do PP não ficar mais fazendo tanta oposição ao governo Lula, né? Mas lembra, a ideia aqui é a eleição da Câmara ano que vem. É esse que é o ponto-chave, né? E no caso do Pacheco, a ideia é neutralizar justamente o presidente do PSB, o Gilberto Kassab, ou seja, o Pacheco seria colocado como ministro, ganhando um ministério para o Kassab, né? Que é um dos principais articuladores do núcleo político do Tarcísio de Freitas. O Lula quer porque quer atrair o Tarcísio de Freitas para o lado dele. Eu acho que o Tarcísio de Freitas tem que se livrar do Kassab o quanto antes. Eu entendi o Tarcísio usar o Kassab na administração dele de São Paulo, porque realmente o PSD é muito forte em São Paulo, mas eu acho que está ficando arriscada essa história. O Lula está atraindo o Kassab para o lado dele, né? E bom, o desembarque do Lira e do Pacheco no governo, ou seja, eles entrando para o governo, saindo da Câmara e entrando no governo, ajudaria o governo a desatar o nó, que é a questão dos novos presidentes da Câmara e do Senado. É isso que o governo quer, tá? Porque eles sabem que não vai mudar muito em termos de apoio dos partidos essa mudança, né? Mas aí, qual que é a ideia? Essa negociação, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, ficaria com a vaga do TCU. Então, isso contemplaria os evangélicos também, e se o Pacheco virar ministro, o PSD poderia retirar a disputa do comando da Câmara do Antônio Brito, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Na Câmara você tem o Elmar Nascimento, que sairia por conta do Lira, o Marcos Pereira sairia também, e sairia esse outro cara que é o Antônio Brito da Bahia, que também teria chance, e aí facilitaria para outros nomes aqui que tem mais afinidade com o governo Lula, né? O Isnaldo Bulhões é ligado ao Renan Calheiros, o Hugo Mota eu confesso que não conheço, do Republicanos, mas não sei se tem alguma coisa, o Otineu Cortes não tem chance, tá? Ou seja, a ideia é tirar esses outros candidatos aqui para abrir espaço para uma candidatura mais à esquerda, mais alinhada com o PT, lá na Câmara dos Deputados, né? E no Senado você tem uma situação ainda mais complicada, porque o Alcolumbre tem muito apoio do Pacheco, e tirando ele só tem gente da esquerda aqui, né? Mas é lógico que vai aparecer candidato da direita também. A ideia justamente é o PSD ter o apoio, o Lula ter o apoio do PSD e aí neutralizar a oposição no Senado. Com o PSD apoiando o governo, não tem como fazer, por exemplo, o impeachment do ministro, né? Uma de tremenda sacanagem, no final das contas, que querem fazer aqui com a eleição da Câmara e do Senado, mas que tem chance de dar certo, tá? Porque, de fato, é aquilo que eu falo para vocês, tanto o Lira quanto o Pacheco estão se preparando para deixar de ser presidentes da Câmara e do Senado. Isso é uma coisa dolorosa, né? Virar ministro dá dinheiro, é uma posição lucrativa. Vamos ver como é que isso vai acompanhar a partir daqui, o que vai acontecer com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.